Conhecendo o Apocalipse. Muitos cristãos parecem confusos acerca do livro de Apocalipse. Alguns deles têm extraído errôneas e exageradas interpretações e terminado em diversas seitas que parecem prosperar com falsas visões deste livro. Outros têm medo até mesmo de lê-lo, crendo que somente uma pequena elite com grande educação pode dominar com real entendimento essas escrituras. O propósito deste artigo é dissipar tais temores com a apresentação de um simples esboço deste livro. Vamos primeiro considerar o que a profecia não é. Ela não é dada simplesmente para satisfazer uma curiosidade, mesmo a curiosidade dos verdadeiros crentes no Senhor Jesus. É certo que um dos propósitos da profecia é desvelar eventos dos últimos dias, contudo, esse ainda não é o propósito principal da profecia. O livro de Apocalipse claramente indica o propósito principal. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Este verso poderia também ser traduzido: o espírito da profecia é o testemunho de Jesus. A saber, toda a essência e a substância da profecia deve direcionar a nossa atenção à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é o tema, o alvo, o centro e o objeto de todas as expressões e revelações proféticas. Deus não nos tem dado a profecia como uma bola de cristal para confundir as nossas mentes com o conhecimento dos acontecimentos futuros. Antes, Ele a deu para atrair os nossos corações para mais perto daquele que encherá todo o universo com a sua própria glória. Se nós não somos atraídos para mais perto do Senhor em nosso estudo das profecias, estamos perdendo o objetivo desse estudo. Considere as primeiras palavras deste grande livro de revelações e retenha os seus grandes valores, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Quão facilmente concluímos que esse livro meramente revela os acontecimentos e circunstâncias dos últimos dias e assim fracassamos em assimilar o pleno impacto da expressão revelação de Jesus Cristo. O sentido primário e essencial dessa expressão é que a pessoa de Jesus é revelada nesse livro de uma maneira não conhecida até agora no Novo Testamento. Ele é apresentado como o vindouro rei e juiz de tudo, que é contrário e ofensivo a Deus. O seu caráter nesse livro é a descrição dada de si mesmo do capítulo 1, confirma isso. Para estudar qualquer porção das Escrituras, é muito importante manejar bem a palavra da verdade. Como ensina Paulo em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, e compreender que a palavra de Deus não é apenas uma miscelânea de pensamentos registrados por vários autores num estilo casual, a sua surpreendente estrutura testifica o fato de que Deus não é o autor de confusão, mas de ordem. Vamos apresentar um simples esboço inicial. Apocalipse capítulo 1, versículo 19, dá uma indicação clara das 3 divisões principais deste livro. Primeiro, as coisas que vistes. Segundo, as que são. E terceiro, as que hão de acontecer depois destas. A primeira divisão, as coisas que vistes, referem-se especialmente à visão que João teve do próprio Senhor no primeiro capítulo. É por isso passado. A segunda divisão, as coisas que são, diz respeito às cartas às 7 igrejas da Ásia, encontradas no 2º e 3º capítulo. Isso envolve o período presente da igreja.
A terceira divisão, as coisas que hão de acontecer, começa no 4º capítulo e vai até o final do livro. É futuro, ainda para ser realizado. A pessoa deve ver essas 3 principais divisões a fim de que possa entender e se beneficiar do estudo desse livro. Devemos também notar que a igreja, tão frequentemente mencionada nos capítulos 1 a 3, não é encontrada na terra no capítulo 4 a capítulo 19, versículo 14. O chamado para João sobe para aqui, no começo do 4º capítulo, testifica o arrebatamento de todos os verdadeiros crentes no Senhor Jesus, uma vez que eles se encontrem no céu, são incluídos aos 24 anciãos que são frequentemente mencionados no 4º capítulo em diante. Esses anciãos têm conhecimento e compreensão espiritual do que está acontecendo na terra nesse tempo. Eles são vistos assentados ao redor do trono, vestidos de branco e com coroas de ouro sobre as suas cabeças, distintos dos anjos. Veja Apocalipse capítulo 5, versículo 11. Eles representam os santos ressuscitados, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Walter Scott, em seu livro Exposição do Livro de Apocalipse, ele apresenta todo o Apocalipse em 2 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 11 e 18, esta parte dá uma descrição geral das condições das coisas e os vários juízos de Deus, começa desde a era apostólica e prossegue até o estado eterno. A segunda parte vai do capítulo 11, versículo 19, ao capítulo 22 e versículo 21. Esta parte enfoca os principais eventos e pessoas da grande tribulação, as características do anticristo, da besta, do fiel remanescente de Israel e da cristandade são dadas com muitos detalhes. Esta parte também finda com o estado eterno. Veja o capítulo 21, versículos 1 a 8. Ele também divide o Apocalipse em 12 sessões. Notamos. Observem que o livro de Apocalipse não apresenta os acontecimentos dos últimos dias na ordem cronológica, desde o 1º capítulo até o fim. Antes, pareceu bem ao Espírito de Deus retroceder a diferentes tempos e dar visão adicional dos períodos já abrangidos. Scott cita que há 12 sessões nas quais todo o conteúdo do Apocalipse está distribuído, o que, se cuidadosamente observado e dominado, facilitará grandemente o estudo do livro. Primeiro, introdução, capítulo 1, versículos 1 a 9. Segundo, descrição de Cristo como aquele que está pronto para julgar, capítulo 1, versículos 10 a 19. Terceiro, a igreja professa como um testemunho neste mundo desde o Pentecoste até a volta de Cristo, capítulos 2 e 3. Quarto, descrição do céu com o grupo redimido agora glorificado. Capítulo 4 apresenta Deus e o trono, enquanto o capítulo 5 apresenta o Cordeiro e o livro. Quinto, a primeira série dos juízos providenciais, os 7 selos, capítulos 6 a capítulo 8 e versículo 1. Sexto, a segunda série dos juízos, as 7 trombetas. Estes são mais intensos, especificamente direcionados ao restaurado Império Romano e ao incrédulo Israel. Isto é visto nos capítulos 8, versículo 2, até capítulo 11, versículo 18. Sétima, esta seção apresenta as características principais dos últimos dias e os vários acontecimentos: Israel perseguido, o Messias e Satanás, a besta,
figura de um poder político e militar que representa tanto o Império Romano restaurado como o seu imperador, o anticristo ou o rei do apóstata Israel, um poder religioso que é também chamado de o falso profeta. Esta sessão vai do capítulo 11, versículo 19, ao capítulo 14. Oitava sessão, a terceira e a última série dos juízos leva-nos ao clímax da ira de Deus, 7 flagelos. Isto está nos capítulos 15 e 16. Nono, vemos o julgamento da falsa igreja, Babilônia a Grande, e seu duplo caráter, como uma prostituta e como uma cidade, nos capítulos 17 e 18. Décimo, o Rei, o Senhor Jesus Cristo, aparece com os seus exércitos para julgar os seus inimigos e estabelecer o seu visível reino de glória. Os mortos incrédulos são julgados no dia do grande trono branco e o estado eterno começa. Eterna bem-aventurança para os crentes, eterno juízo para os descrentes. Isto é visto do capítulo 19 ao capítulo 21, versículo 8. 11ª, uma descrição da noiva do Cordeiro, a igreja verdadeira em sua glória, administrativa, governando com o Senhor Jesus no milênio. Isto nós vemos no capítulo 21, versículo 2, ao capítulo 22, versículo 5. 12º, epílogo, com admoestações e encorajamentos finais. Isto é visto no capítulo 22, versículos 6 a 21. O Walter Scott também apresenta que o Apocalipse tem alguns parênteses. Estes parênteses devem ser observados à medida que eles interrompem o curso normal dos eventos. Para ter a ordem cronológica, a pessoa deve ignorar esses parênteses. Analisemos agora eles. Primeiro, o capítulo 7, entre o 6º e o 7º selo. Segundo, o capítulo 10 ao capítulo 11, versículo 13, entre a 6ª e a 7ª trombeta. Terceiro, capítulo 11, versículo 19 ao capítulo 15, versículo 4, entre a 7ª trombeta e o derramar do primeiro flagelo. Quarto, capítulo 16, versículo 13 ao versículo 16, entre o 6º e o 7º flagelo. Quinto, capítulo 17 ao capítulo 19, versículo 10, entre o derramar do 7º flagelo e o aparecimento do Senhor. Sexto, o capítulo 21, versículo 9 ao capítulo 22, versículo 5, uma descrição da igreja reinando com Cristo. E uma conclusão, podemos ver, 3 vezes no último capítulo de Apocalipse, o Senhor diz: venho sem demora. Versículo 7 do capítulo 22, versículo 12 e versículo 20. O inimigo pode tentar nos impedir de esperar pelo nosso bendito Senhor. Ele usará qualquer coisa em seu poder para nos impedir de viver na realidade desta bendita esperança. Como Paulo apresenta em Tito capítulo 2, versículo 13, ele usará também um cisco para nos distrair de olhar para cima ou, se necessário, um colosso castelo. Ele quer impor temor e sugere que a igreja passará pela grande tribulação. Ele usará a comodidade deste mundo para nos fazer esquecer a proximidade do retorno do nosso Senhor. Que o Senhor nos ajude a tirar proveito do estudo das profecias, a fim de que possamos ter um íntimo conhecimento de sua pessoa, que haja em nós uma grande ânsia de ver a sua face. Nós não esperamos por um acontecimento específico, mas sim pela pessoa de Cristo. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Apocalipse capítulo 19, versículo 10.